Um cara chama os amigos para andar de moto, encher a cara e sair na porrada com outros grupos de motociclistas, para depois todo mundo encher a cara e ficar amigo outra vez. Olá, sou Marcos Lebona, esse é o canal Contém Spoiler e hoje a gente vai sentir muito cheiro de gasolina e muita testosterona transbordando da tela porque eu vou falar sobre Clube dos Vândalos. Esse filme ainda está nos cinemas, por isso quando eu fizer spoiler nesse vídeo, fica tranquilo porque eu vou te avisar. Bom, então começando com a primeira sequência do filme, a gente vê um jovem de costas sentado ao balcão de um bar. Ele está vestindo uma jaqueta em que a gente lê Chicago Vandals. Dois outros caras chegam até esse jovem e pedem para ele tirar essa jaqueta. O rapaz diz que não vai tirar a jaqueta de jeito nenhum e a cena acaba do lado de fora do bar e todo mundo sai na porrada. Essa primeira sequência vai dar o tom da primeira metade do filme, que é basicamente uma competição de machismo. Então a gente tem um dos protagonistas do filme, o Benny pertence a um grupo de motociclistas chamado Chicago Vandals e ele é o mais encrenqueiro, o mais problemático de todos os motociclistas. Esse filme tem três protagonistas. O primeiro a gente já viu na primeira sequência. A segunda é a namorada do Benny, que é a Cat, que é a narradora do filme. E o terceiro é o fundador do grupo Chicago Vandals, que é o Johnny. Esse filme desenvolve duas linhas narrativas e não tem como a gente dizer que uma é a principal e outra é a secundária. Então a gente tem o personagem da Cat narrando as duas histórias que são contadas no filme. Uma delas é a história pessoal da Cat com o Benny e a outra é a própria história do clube Chicago Vandals, desde o momento em que o Johnny começa o grupo até o seu final. O filme é baseado numa história real. Lá no ano de 1968, um fotógrafo chamado Danny se juntou a um grupo de motoqueiros lá no meio oeste americano e passou um bom tempo fazendo entrevistas e tirando fotos desses caras. E por isso tem muitas vezes que o filme se parece um pouco com um documentário, porque aparece o Danny entrevistando vários dos motociclistas e principalmente a Cat, e a fala que a gente ouve da entrevista da Cat serve como narração para as duas tramas que são contadas no filme. Então, como nós temos duas narrativas paralelas, a gente tem dois incidentes incitantes. O incidente incitante da narrativa do casal é quando o casal se conhece. A Cat conta como ela foi num bar frequentado por aqueles motoqueiros e quando ela está indo embora, ela vê o Benny e ela não resiste ao seu charme. Já o incidente incitante da segunda trama é quando o Johnny está vendo um filme do Marlon Brando na televisão, em que o Marlon Brando pertence a um grupo de motociclistas, então o Johnny fica encantado com aquela ideia de liberdade e de aventura e resolve fundar o seu próprio grupo de motociclistas. O segundo ato vai mostrar as complicações dessas duas histórias. O grupo vai ficando cada vez maior e vai fazendo coisas cada vez mais arriscadas, vai praticando crimes cada vez mais graves, inclusive botar fogo em um barzinho. E isso faz com que a Cat se sinta cada vez mais desconfortável. A primeira frase que a gente ouve da Cat falando no filme é que ela não sabe se ela estava com o Benny por paixão ou por burrice. Ao longo do segundo ato, o filme vai deixando de exalar aquela testosterona e começa a apresentar situações mais dramáticas. Através das entrevistas feitas pelo Benny, a gente fica sabendo a história daqueles caras. E eu acho muito interessante quando um deles fala sobre aquele senso de pertencimento. Ele diz que todo mundo precisa pertencer a algo maior. E por isso eles fundaram aquele grupo de motociclistas que, na prática, acabava sendo uma grande família para todos eles. Falando sobre os arcos de transformação dos três protagonistas, a Cat é que tem o maior arco. No começo, ela é muito ingênua, tanto que ela se apaixona pelo Benny porque ele é um cara bonito, para viver aventuras e tudo mais, mas ela logo percebe que aquele estilo de vida talvez não seja o ideal. E daqui a pouco eu vou te contar o que acontece no filme que vai causar uma mudança de atitude definitivamente na Cat. Se a Cat tem um arco de personagem maior, ela consegue carregar o Benny junto com ela, porque o Benny também começa a ficar desconfortável com todas aquelas situações perigosas em que um grupo se envolve. Já o arco de transformação do Johnny é um pouco mais sutil. Ele percebe que ele está ficando velho, que ele não vai poder ficar à frente daquele grupo a vida inteira e por isso ele convida o Benny para ficar no lugar dele. Mas é só isso. Daqui a pouco a gente vai ver que ele não amadurece muito não.
Bom, se você ainda não viu o filme, você já está avisado. A partir de agora eu vou fazer spoiler. E agora eu vou comentar sobre os eventos do filme que configuram o gatilho para o terceiro ato, que são aqueles momentos que acontecem no finalzinho do segundo ato, que vão desencadear uma situação que vai ser resolvida lá no final do filme. Na trama do casal, o que acontece é que a Cat ela é atacada por um grupo de motoqueiros mais jovens e ela é quase estuprada. E esse é aquele evento que faz com que ela tenha uma mudança drástica de atitude e dê um ultimato para o Benny. Na trama da história do Clube dos Vândalos, a gente tem um grupo de rapazes mais jovens que tenta entrar no grupo, mas eles são muito novos e por isso o Johnny não aceita. E isso faz com que o rapaz, que é o líder daqueles jovens, fique bem revoltado. Aliás, esse personagem ele é acreditado simplesmente como The Kid, o rapaz. No começo do terceiro ato, o The Kid resolve desafiar o Johnny novamente para um duelo. O Johnny faz a mesma pergunta que fez lá no começo do filme. Esse duelo vai ser resolvido com os punhos ou com faca? E o rapaz responde: com faca. Depois dessa técnica de foreshadowing, a gente tem um recurso manjado de roteiro. Antes de sair para o desafio, o Johnny se despede da filha e se despede da esposa que está vendo televisão. E a esposa, sem nem desviar o olhar da televisão, fala para ele assim: olha, então na volta, traz uma dúzia de ovos, por favor. O clímax do filme é o desafio, o duelo entre o Johnny e o The Kid. O Johnny saca uma faca, um punhal, como eles tinham combinado, mas o The Kid saca uma pistola e dá um tiro no Johnny. A trama do casal, nesse momento, fica um pouco em segundo plano e é retomada na resolução do filme, quando a Cat, mais uma vez sendo entrevistada pelo Danny, conta que ela e o Benny se mudaram para a Flórida e o Benny se tornou mecânico. Uma das últimas imagens do filme é o Benny com um macacão azul de mecânico. É até chocante a gente ver aquele cara que só andava de calça jeans rasgada, com jaqueta de couro, com aquele visual todo arrojado, e agora ele tá lá usando um macacão de mecânico. E esse foi mais um vídeo do canal Contém Spoiler. Então, você já viu esse filme, O Clube dos Vândalos? Você gostou? Não gostou? Você ficou a fim de assistir? E desse vídeo, você gostou? Se gostou, clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque se você não fizer isso, o Benny, o Johnny e toda a sua turma vão te encher de porrada. Até o próximo spoiler.